Presidente, eu venho à tribuna nesse dia 2 de abril para lembrar que hoje, no mundo todo, está havendo manifestações sobre o Dia Mundial em que nós todos aumentamos o nosso nível de consciência sobre o autismo. Senhor presidente, essa data foi definida como um marco da mobilização mundial para aumentar o nível de consciência às pessoas sobre o que vem a ser o autismo e informar sobre a necessidade do diagnóstico e do tratamento precoces. É comum associarmos a imagem do autista a Raimundo, personagem com autismo, vivido por Dustin Hoffman no filme Raimundo. Raimundo possui altas habilidades para lidar com números e tinha uma memória fora do comum. A personagem tinha a síndrome de Asperger, uma das formas mais raras e leves do espectro autista. Atribuir a uma pessoa com deficiência um caráter de egoísmo e genialidade também não é algo benéfico, seja essa deficiência da natureza que for. As pessoas com deficiência não possuem poderes sobrenaturais de superação, também não são pobres coitadinhos, como alguns tentam apontar. São pessoas como todas as outras. E por isso vim à tribuna nesse dia 2 de abril, para que o Senado também analise essa questão. São pessoas com fragilidades, potencialidades, sonhos, anseios, capacidade para trabalhar, estudar. Ora sentem desânimo, ora estão muito dispostas. Enfim, elas possuem defeitos e qualidades que fazem parte de todo e qualquer ser humano. E dessa forma são também portadores de direitos, capazes de contribuir e cumprir com seus deveres e anseios, como todos nós por cidadania. Senhor presidente, é importante lembrar também que não existe apenas um tipo de autismo. O correto hoje em dia é dizer que distúrbios ou os transtornos de espectro autista. Embora haja um grande desconhecimento sobre o autismo, é bom lembrar que os distúrbios que compõem o seu espectro não são raros. De acordo com o Centro para Controle de Doenças e Prevenção, em média, 1 em cada 110 crianças nascidas nos Estados Unidos possuem esse distúrbio. No Brasil, precisamos avançar nas estatísticas. Um estudo realizado numa cidade do interior de São Paulo apontou entre 368 crianças de 7 a 10 anos com algum distúrbio do espectro autista. Em evento realizado pela Universidade Federal de São Carlos, no início do ano, sobre ciência avançada em autismo, foram apresentadas por especialistas da área as principais novidades em diagnósticos e tratamento do distúrbio autista. Segundo Caio Miguel, pesquisador brasileiro da Universidade Estadual da Califórnia, todos são capazes de aprender, mas as crianças com distúrbios autistas não aprendem da mesma forma que os demais. Eles não aprendem apenas observando casualmente, elas precisam aprender pela repetição. Anteriormente, senhor presidente, as pessoas com deficiência, e principalmente aquelas com deficiência intelectual, eram isoladas em instituições apartadas das famílias e da sociedade. Os avanços médicos para o diagnóstico e tratamento permitiram uma ampliação na abordagem dos distúrbios autistas, envolvendo não apenas tratamentos médicos, mas também procedimentos pedagógicos, psicológicos e terapias que englobam arte, música e terapia com animais. A sensibilidade, a observação dos pais também é fundamental para o progresso dos filhos com espectro autista. Senhor presidente,
De acordo, inclusive, com informações que nos chegam, a ciência médica pouco conhece a respeito do autismo, que foi diagnosticado pela primeira vez em 1943, mas incluído na Classificação Internacional de Doenças somente em 1993. Uma unanimidade, entretanto, para os especialistas é de que quanto mais cedo se descobrir e mais cedo se começar a estimular uma criança com aspecto autista, melhores serão os resultados. Buscando contribuir para uma maior conscientização das famílias de crianças com aspecto autista, o jornalista Paiva Júnior escreveu o livro Autismo, Não Espere, Haja Logo. O livro possui uma linguagem simples, de pai de uma criança com aspecto autista para outros pais com o mesmo desafio. Para Paiva Júnior, também, que é editor da revista Autismo, única no gênero da América Latina, é importante cada vez mais conhecer e se aprofundar sobre essa situação. Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas com aspecto autista não vivem em um mundo próprio. Aquelas com as formas mais severas da síndrome, possuem grande dificuldade de comunicação. Não por não desejarem se comunicar, mas porque, senhor presidente, simplesmente não conseguem fazê-lo com facilidade. Desmistificar essa ideia de que os autistas possuem um mundo próprio é o primeiro passo para que não os isolemos ainda mais. Perceber que as pessoas com distúrbios autistas são capazes de aprender e de desenvolver, que elas podem se comunicar com aqueles que as cercam, é perceber a necessidade de incluí-las, de respeitá-las em seus direitos de desenvolvimento. A incidência do aspecto autista entre os recém-nascidos pode ser considerada alta. Segundo a estimativa, devem existir mais de 2 milhões no Brasil, mas apenas menos da metade dos casos efetivamente já possuem diagnóstico. Recebi na semana que passou um relatório, um dossiê sobre o autismo lá do meu querido Rio Grande do Sul. Como eu sou autor de uma lei que nós construímos de forma coletiva aqui na Comissão de Direitos Humanos, e ela hoje está na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara hoje, inclusive, está havendo uma grande audiência para que os deputados votem essa lei. O conteúdo, enfim, voltando ao dossiê, é um vídeo que traz depoimento de 47 famílias de pessoas com autismo. Esses familiares relatam experiências vividas em 13 municípios gaúchos: Alegrete, Bento Gonçalves, Erechim, Esteio, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Taquara. Eles falam pelas 120 mil famílias de pessoas com autismo no estado do Rio Grande do Sul. Na seção Educação, temos, por exemplo, o depoimento de Janir, mãe de Marcos Alexandre, 29 anos. Diz ela: tenho um filho autista, com o nome Marcos Alexandre, ele tem 28 anos. Eles têm as leis, têm os direitos, mas não estão sendo cumpridas, porque o meu filho vive, ele me foge, vai para a rua, praticamente vive à mercê de pessoas que muitas vezes batem nele, surram, tudo assim, porque não tem atendimento. Eles precisam de um lugar onde possam cuidar, tratar eles bem, até mesmo pela segurança deles, porque meu filho está sendo agredido constantemente. Por causa que eu não tenho como segurar ele em casa. Eu não tenho como manter ele só em roda de mim. Ele tem horas que me foge, ele sai. Ele vem espancado, repete. Ele vem judiado. E eles precisam de alguém que entendam eles. Alguém que ensine, que batalhe pela educação, pelas coisas que eles precisam. E minha maior tristeza é ver meu filho na rua sendo espancado, enfim, apanha dos outros, sofrendo agressão, sofrendo injúria, chamando ele de louco. A sociedade ainda não entendeu
o que é um autista. Enfim, cartas como essa são depoimentos num vídeo que estão sendo, nesse momento, inclusive, sendo palco de um belo debate lá na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, senhoras e senhores, o decreto federal número 3.298 de 99, artigo 24, inciso 3º, determina: a educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil a partir de 0 ano. Mas o depoimento de Lucélia, mãe de Eduardo, 9 anos, mostra que não é bem assim, e diz ela também no vídeo. Bom, na educação é muito o desejar. Ou seja, é muito a desejar. No nosso município não tem profissionais especializados para atender. Na área de educação para o autista, na nossa cidade, na verdade, não tem nada, é inexistente. Em relação à seção saúde, o depoimento de Lígia, mãe de Fabrício, 34 anos, relata: dentre várias dificuldades encontradas no atendimento de todas as áreas, uma das mais sérias que eu digo foi a parte odontológica, simplesmente odontológica. Mas o desconhecimento, o total desconhecimento dos profissionais sobre o autismo foi muito difícil, diz ela. Foi muito difícil. Eu recorri, então, a órgãos públicos no começo. Nada adiantou. Tive dificuldade enorme de aceitação. Teria que ser um atendimento hospitalar. Não tinha condição de ser clínico. E a dificuldade de levar meu filho até a porta, até a entrada de um hospital, foi tudo muito desgastante. Para ele, deve ter sido muito pior do que para nós, com certeza, diz a mãe. Até culminando no fato de entrar no hospital, com uma maior dificuldade, traumatizando até ele, por tudo diferente. Para ele aquilo tudo era monstruoso. Conseguimos, enfim, entrar no hospital com muita dificuldade. Conseguimos um quarto, que também não era um quarto adequado, porque teria que ter alguma coisa privativa, o que não aconteceu. Era um quarto com mais 3 pessoas, e culminando de que ficar 1 dia e meio no hospital, sem o médico chegar. O médico, o profissional no caso, ele toda vez se mostrou com medo de chegar perto do meu filho, sem nem chance de conhecer. Ou seja, quem o atendeu, a criança, dava a impressão, segundo a mãe, de que tinha medo de chegar perto do filho. Ele, com certeza, não estava preparado. Não tinha preparo algum, desconhecimento total. E foi a pessoa que foi indicada pela Secretaria de Saúde. E culminou no fato de ele ficar no hospital, no dia que foi marcado. Simplesmente o médico disse que não poderia atender, porque tinha uma outra urgência. Vejam a gravidade da situação. Como se meu filho não fosse urgência. No momento, a urgência era ele, era o meu filho. E no final das contas, eu tive que fazer um outro atendimento particular, no caso, em outra cidade, porque na minha não teve jeito. E foi tudo mais difícil ainda. Se tornou mais difícil, porque ele já estava traumatizado. Então, essa é uma situação assim, que eu acredito que muitas famílias tenham passado e não só eu. Em outro depoimento, que também deixa a gente perplexo, Alexandra, mãe do Pedro, 5 anos, conta: fui numa instituição que atende crianças especiais, e o próprio neurologista olhou para o meu filho e disse assim: tem certeza que ele é autista? Aí eu disse: óbvio, tenho laudos, tenho tudo, né? Como é que ele não é autista? Aí eu fiquei pensando assim, diz ela: os profissionais já de hoje, da área de saúde, acho que tem que se informar mais, tem que conhecer mais sobre o autismo, né? Diz ela. Depende se é severo, né? Vê. Mas de grau leve, não vê? Eu acho que a faculdade da medicina deveria ver mais isso na pediatria, na neurologista, por causa de que eu lidei com profissionais, estou lendo aqui o que ela escreveu, e profissionais que nem sabiam que o meu filho era autista. Esse dossiê tem vários depoimentos, eu gostaria de poder ler todos eles, mas é impossível. Apenas registrei aqui alguns casos. E tenho que falar pelo menos de 2 em relação ao transporte. O primeiro deles é de Marlene, mãe de Sherman, 12 anos. O transporte,
ele não consegue ir transporte, ele não consegue andar de ônibus. Ele se agride, fica tenso, nervoso, e eu estava esperando o ônibus. E tinha uma senhora, e ele deu um tapa na senhora, e a senhora xingou ele, mandou que levasse ele para o sanatório. Veja bem, ele fez um gesto, que poderia ser um tapa, um carinho, mas mandaram ele para o sanatório. E me disseram que ele era louco, e que o lugar de louco é lá no sanatório. Isso me machucou muito, diz a mãe, sabe? Eu fiquei ali e tal, e teve que parar de falar, porque comecei a chorar. O outro depoimento é de Lisiane, mãe de Murilo, 3 anos. Mas para passe livre e a aposentadoria que ele tem direito, pode ser autista, eu fui informado que a prefeitura aqui são alguns casos extremos de deficiência e que provavelmente ele não se enquadraria. Aí começou toda uma novela. Ele não teria direito a passe livre nem a aposentadoria, mas que eu podia tentar ver se dava sorte e que ele fosse analisado e quem sabe eu conseguiria algum dia. Foi essas palavras que eu ouvi. É uma lástima, senhor presidente, ver o modo como a questão do espectro autista é tratada nesse país. E por isso, na Comissão de Direitos Humanos, aprovamos aquele projeto e mandamos para a Câmara. Então, nesse dia em que a gente lembra 2 de abril, e que todo mundo faz manifestação, apagam luz, acende luz, luz azul, nós temos que, de forma concreta, agir. E agir é aprovando a lei que nós, aqui no Senado, já aprovamos e que foi em 2 de abril do ano passado. Faz um ano, chegamos novamente em 2 de abril, data desse debate, e nada aconteceu. O Brasil fez o maior evento da sua história. Lembrando essa importante data do ano passado, 2011, em todos os estados. Agora estamos em 2012. O evento coloque novamente o Brasil e o mundo de azul. Monumentos estão iluminados de azul no dia de hoje. Cristo Redentor, Ponte e Tateada, Viaduto do Chá, Monumento à Bandeira, Fiesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, Torre da Usina do Gasômetro em Porto Alegre, prédio do Ministério da Saúde em Brasília e muitos outros. Esses movimentos, claro que ajudam. Essa iluminação na cor de azul, grandes monumentos, começou tudo lá nos Estados Unidos e no Canadá. A cor azul foi escolhida porque a incidência do distúrbio autista é a maior entre meninos. São 4 meninos a cada menina. Mas eu quero aqui repetir, não adianta só acenderem e apagarem as luzes. É preciso ação. Eu, na tribuna, nesse momento, estou cobrando responsabilidade da Câmara dos Deputados. O Senado, eu sei que fez a sua parte, porque já aprovou aqui esse projeto. Aprovamos o PLS 168 em 2011, a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com Transtorno do Aspecto Autista, do qual fui relator e que é fruto da sugestão 1 de 2010, apresentado pelos próprios autistas lá na Comissão de Direitos Humanos. Esse projeto reconhece o autista como pessoa com deficiência e prevê diagnóstico precoce, tratamento multidisciplinar, acompanhamento para as famílias, educação adequada, direito ao lazer, estatística, ao trabalho, em horário especial. Enfim, meus companheiros da Causa Azul tiveram há poucos dias mais uma grande vitória. O projeto que agora tramita na Câmara de Deputados, o PL 1631 de 2011, foi aprovado por unanimidade lá na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Agora, depois dessa votação na comissão, depende da votação final em plenário. Eu gostaria até que não tivessem apresentado o recurso, que fosse direto para a Presidência da República. Finalizo, senhor presidente, faço questão de agradecer também o convite que me foi enviado para participar da mesa de abertura do 3º Seminário Paulista sobre os transtornos do aspecto autista, que aconteceu no dia 30 agora de março, e infelizmente eu não pude estar lá em São Paulo, porque estava lá em João Pessoa, não, estava lá em Natal, Rio Grande do Norte. João Pessoa, estarei agora no próximo dia 30, participando do debate sobre a Previdência.
O evento foi realizado em conjunto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Movimento Pro Autista, o Programa do Pós-Graduação em Distúrbio de Comportamento da Universidade Presbiteriana de São Paulo. Eu gostaria muito de ter pedido, senhor presidente, mas gostaria muito mesmo de ter podido participar, mas reafirmo aqui que estava cumprindo a agenda em Natal, Rio Grande do Norte, com a presença da Anfip e do próprio ministro da Previdência, ministro Garibaldi. Mas vim aqui à tribuna no dia de hoje falar sobre esse tema tão importante para milhões e milhões de homens e mulheres. Ao movimento autista no Brasil, o meu fraternal abraço, o meu profundo respeito e o meu reiterado apoio desta caminhada. Hoje, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Por fim, senhor presidente, eu só peço a Vossa Excelência que dê como registrado um belíssimo artigo em defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do autista, que foi publicado hoje no jornal Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul, defendendo que o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós aprovamos por unanimidade, seja aprovado lá na Câmara dos Deputados. Diz o artigo, e eu vou só reler essa parte, alguns disseram que era muita coisa de gaúcho, mas eu vou repetir, sim, o que escreveu o autor desse belíssimo artigo. O texto é de autoria de Jorge Amaro de Souza Borges, vice-presidente do Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência. Diz ele, amparado inclusive também pelo Moisés Bauer, que é o presidente do CONAD. O texto já aprovado por unanimidade no Senado está na Câmara dos Deputados. E diz ele, o presidente da Câmara é gaúcho, o presidente do CONAD é gaúcho, a ministra de Direitos Humanos é gaúcha, o autor do projeto, que cumpria com o papel como relator, já que foi da Comissão de Direitos Humanos, é gaúcho, a presidente da República é mineira, mas tem coração no Rio Grande, é gaúcho. Então ele cobra de nós todos, inclusive de mim. Essa gauchada toda, inclusive a presidenta, já que falam tanto, eles estão cobrando aqui, falam tanto do autista, por que não aprova então o projeto? Fica uma cobrança aqui, inclusive eu estou me incluindo, de todos os gaúchos e gaúchas que estão em cargos que o projeto poderia ter sido aprovado, mas infelizmente até o momento não foi aprovado. Então a melhor forma de homenagear os autistas nesse momento é aprovando o projeto e discursando menos. E por isso que eu vou encerrar, mas não ampliando somente o discurso. Obrigado.